Bem, irmãos, você me conhece, eu sou o Obreiro Everaldo Filho e vamos a mais uma série de mensagens temáticas que estamos trazendo aos irmãos sobre a Palavra de Deus. Bem, irmãos, dando continuidade à série de mensagens que estamos trazendo sobre a criação do mundo, a criação do homem, a tricotomia, ou seja, homem como corpo, alma e espírito. Ontem falamos sobre o corpo. Hoje vamos falar sobre a alma e não vamos terminar aqui porque é um assunto interessante. Hoje eu quero dar uma introdução e amanhã dando continuidade falando sobre a alma. Mas antes eu quero dizer da minha felicidade, a nossa irmã Rosemary, que eu conheço há mais de 30 anos, esposa do Niles Eivan, lá de Nova Iguaçu, conheci na nossa mocidade antes de casar com a minha esposa, e ela comentou, deste assunto, e me sinto honrado pela vida da irmã Rosemary, e quero dizer que é gratificante. Toda a honra e toda a glória eu dou ao Senhor, mas eu trouxe uma mensagem, e ela tem há um ano atrás, e ela falava sobre o Caleb de Deus. E alguém foi e compartilhou esse vídeo com uma pessoa. E eu não sabia quem era essa pessoa, nem conhecia. E depois, essa pessoa que recebeu essa mensagem disse: "Você é o irmão que trouxe aquela mensagem?" Eu falei: "Sim." E essa pessoa me disse: "Você não sabe como Deus falou comigo através daquela mensagem. Eu estava passando por uma situação muito difícil e Deus falou comigo." Então, toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. E quando Deus me deu essa mensagem, eu estava passando por uma grande dificuldade também, porque minha esposa estava no Rio de Janeiro, meu sogro estava enfermo e depois ele veio a falecer. Mas, como diz o hino, os mais belos hinos e poesias foram feitos em momentos de tribulação. Então, toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Temos um texto básico, gostaríamos de ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nos diz assim: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo." Para não perdermos tempo, o eminente professor de teologia, Elício Garcia, falando sobre a alma, ele diz: "A alma é onde reside o grande segredo do ser humano." É por isso que não vamos concluir aqui tudo que no nosso pensamento sobre a alma. Queremos dar aqui uma introdução. A alma, ela não morre. A alma, ela é a sede das nossas emoções, inteligência e sentimento. A alma é você. A alma, ela tem vontade própria. A alma, ela tem sentimentos. Os nossos sentimentos são externados na alma para o corpo. Ou seja, quando a sua alma ela está alegre, isso é externado através do seu corpo. E quando o seu corpo não está bom, a sua alma também ela se entristece. É por isso que a Bíblia diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto. E é por isso também que existem muitas doenças relacionadas com a alma. E não adianta uma doença relacionada com a alma você procurar um remédio, porque não existe remédio para a alma. Existe para o corpo, mas não para a alma. Isso é interessante. O eminente pastor Gesiel Gomes, ele diz que com a alma nós nos relacionamos com o mundo imaterial ou o mundo invisível. A alma que propensa ao espírito, ela está para cima, mas a alma que está propensa para o corpo, ela está para baixo. Muito bem. O eminente pastor Hernandes Lopes, eu gosto muito de ouvir esses. Há ainda pastores bons de se ouvir, né? Ele diz: a alma sobrevive sem o corpo. A alma, ela tem consciência sem o corpo. Isso é muito interessante.
O Senhor, Ele quer salvar a nossa alma, não o nosso corpo. Vamos alcançar esse raciocínio? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. E ainda em Mateus, capítulo 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A alma aqui, do grego, psique. A alma é considerada como um ser moral, designado para a vida eterna. Nota, dicionário do Strong. Agora, há algumas coisas assim interessantes, eu gosto de trazer isso. Alma penada, será que existe? Você já ouviu falar sobre alma penada? Isso advém da mitologia portuguesa, que diz que o espírito de pessoas falecidas apelam por socorro e a oração de familiares e amigos. Falando dessas orações, vamos falar sobre a missa de sétimo dia, que é uma missa póstuma que visa pedir para Deus para interceder pelo repouso eterno das almas dos falecidos e especialmente para aqueles que se encontram no purgatório. Essa tradição é tipicamente brasileira, segundo aí o site www.cemitério-sem-mistério.com.br. Ou seja, essa tradição brasileira é uma que ela não é praticada em outros países católicos, só no Brasil. E interessante que ela não está presente no ofício de defuntos ou na missale romano, Sobre esse assunto, eu trago a fala do eminente pastor Napoleão Ribeiro Falcão, que é um pastor que eu gosto. Ele diz assim: quando o camarada parte deste mundo, ele já parte definido. Então não adianta orações póstumas se uma pessoa já partiu daqui definido, porque nada vai mudar o seu destino. O seu destino você pode decidir hoje, você pode decidir agora. Segundo Hebreus 9, versículo 27, na nova versão internacional, ela diz assim: da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Existe muitas tradições trazendo curiosidades. Na China existe até casamento entre pessoas mortas. Fantasma, espíritos, poltergeistes, né? Aí vai os créditos aí para o site Tradição e Caminhos das Sombras. Vão falar sobre desses fantasmas e espíritos que aparecem a pessoas aqui na Terra. Você já ouviu falar nisso? Mas eu vou deixar esse assunto para quando eu for falar sobre o espírito. Aí eu vou falar sobre quem são e o que são esses espíritos que aparecem a pessoas aqui na Terra. Porque os mortos são enterrados a 7 palmos do chão. Você já viu falar sobre isso? Aí vai os créditos aí para a revista super interessante, uma revista muito boa, né? E eu tenho encontrado bastante subsídios, né? Científico nessa revista. Alguns eu concordo, outros eu descarto, mas o conteúdo em si é bom, né? No ano de 1665, na Inglaterra, durante a peste bubônica, os mortos eram enterrados a 7 pés de profundidade, ou 7 palmos, algo em torno de 1,80 m. Assim, os cachorros não conseguiam acessar os restos mortais dessa pessoa e nem contaminar mais pessoas, né? Segundo o site Mundo Estranho, o que é o fogo fato? É um fenômeno que costuma ocorrer em cemitérios ou em pântanos. Lembra-se daquela tradição de não se passar próximo a cemitério quando uma pessoa era sepultada? Esse chamado fogo fato é uma chama azulada que aparece por alguns segundos e depois some. E está ligado à decomposição dos corpos dos seres vivos. Nesse processo, as bactérias que metabolizam a matéria orgânica produzem gases que entram em combustão espontânea. E
em contato com o ar, além de uma explosão, houve-se também um estrondo. O químico Luiz Henrique, da Universidade de São Carlos, ele explica isso. Aí vem a tradição, né, das almas penadas, assombração e fantasma, né? E é até interessante que no Brasil, o mito indígena, né, até no Brasil tem mitos também, foi criado através disso, né? O boitatá, serpente do fogo, né? As bactérias, elas entram em ação ao se decompor na matéria orgânica através de dois gases, que é o metano e a fosfina, né? Que são responsáveis pelo fogo fato. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos concluindo acerca da alma, que é muito interessante. Eu não poderia deixar de falar isso e tal complemento. E estaremos também concluindo sobre os espíritos, sobre o espírito, né? Quando estaremos falando mais, trazendo mais coisas interessantes. Que Deus te abençoe e eu agradeço essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like e nos ajude a evangelizar. Até a próxima.